Olá, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que Deus possa falar ao seu coração. Nós estamos iniciando mais uma série de devocionais e queremos trabalhar em algumas devocionais o assunto ou a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, a famosa oração, o Pai Nosso. E acreditamos que Deus tem muito ao seu coração, então acompanhe as devocionais, esteja conosco e que o Senhor possa abençoar e cuidar da sua vida e da sua família. Eu quero ler inicialmente a oração completa e depois nós vamos tratar passo a passo dos assuntos relacionados à oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso se encontra lá em Mateus 6, do versículo 9 ao versículo 13. Então, vou ler ela completa, inicialmente nesta devocional. A palavra do Senhor nos diz assim, ali iniciando no versículo 9 do capítulo 6. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesta devocional de hoje, eu gostaria de me ater à primeira frase, ou à primeira parte do versículo 9, a qual diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Vejam, queridos ouvintes e irmãos que nos acompanham pelo YouTube também, o que a palavra do Senhor tem para nós neste dia sobre esta parte da oração. Pai nosso que estás no céu. Primeiramente, eu quero lembrar que no versículo, um pouco antes, no versículo 7, o Senhor está orientando os seus discípulos, conversando com eles, como ele fazia nessa fase, dando as orientações, ensinando, discipulando os seus discípulos. E ali ele está orientando quanto à oração. E ele diz no versículo 7 que quando formos orar, ele disse, vocês não devem ficar com vãs repetições, né? Repetindo as mesmas coisas, repetindo as mesmas orações. Então o Senhor nos orienta que esta oração não é para você estar repetindo todo dia simplesmente porque é uma oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos. Né? Você não vai, eu tenho que orar então o Pai Nosso todas as manhãs. Eu tenho que orar o Pai Nosso todas as tardes, né? Ou eu tenho que orar lá 10 Pai Nossos. Não, o Senhor está dizendo, você não vai repetir por repetir, mas traz uma orientação dos elementos do que a nossa oração deve conter quando falamos com o Senhor. Quando nos dirigimos a Deus, então, o que deve ter na nossa oração, o que nós vamos conversar com Deus, elementos que devem fazer parte da nossa oração no nosso dia a dia. Mas isso daqui não é algo para você decorar e ficar repetindo como um mantra, né? Diariamente, tenho que falar essas frases, tenho que repetir. Não, a oração precisa vir do nosso coração, do reconhecimento de Deus, quem é Deus, com quem nós estamos falando. E essa primeira frase já nos traz uma indicação de quem é o Senhor, ou com quem nós estamos falando, a quem nós estamos nos dirigindo. Pai Nosso, o Pai de todos aqueles que concordam em ser seus filhos. Por que eu digo que concordam em ser os seus filhos? Porque até algumas pessoas dizem, todo mundo é filho de Deus. E na verdade a Bíblia nos explica que não. Nós somos todos criaturas do Deus vivo. Todos pessoas, homens, mulheres importantíssimas ao Deus vivo. Tanto que ele morreu por mim e por você. Dada a importância das nossas vidas para o próprio Deus, para o próprio Senhor Jesus. O fato é que podem ser reconhecidos como os filhos aqueles que o aceitam como Salvador.
E diz a palavra de Deus que nós somos aceitos como que filhos adotivos em sua presença e fazemos parte, então, da família de Deus. Então, quando nós concordamos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, quando nós entendemos que precisamos que o Senhor Jesus faça parte da nossa vida e o reconhecemos e nos reconhecemos como pecadores, e dizemos ao Senhor que precisamos do perdão, da purificação através do seu sacrifício, do seu sangue, então assim nós somos participantes do que Deus tem para os seus filhos e nos tornamos filhos do Deus vivo. Então podemos reconhecê-lo e chamá-lo de Pai. Pai nosso, Pai de todos os que o aceitam. Isso também indica que o Senhor não faz acepção de pessoas daqueles que o buscam e o recebem. Pai de todos, Pai nosso, de todos os que o aceitam, de todos que decidem colocá-lo como Senhor em suas vidas e optam por uma vida que possa condizer com o que o Senhor tem para o ser humano, com o que o Senhor tem preparado para nós. Então esse Pai que é nosso é de fato nosso, Pai de todos, eu não estou sozinho, e aqui também elimina toda a possibilidade de egoísmo. Pai nosso, de todos nós, somos todos iguais diante do Deus vivo. Somos todos iguais diante da presença de Deus. Pai nosso, e esse Pai que é nosso está sobre nós, está nos céus. Quando ele fala que o Pai nosso que estás nos céus, ele está nos indicando a soberania e a grandeza de Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo que existe, ele é Senhor. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre os acontecimentos da vida, da existência humana, o Senhor, Deus, é de fato o Senhor, porque ele está sobre todos nós. Está no céu, na sua grandeza, na sua majestade, e mesmo assim é um Deus que quer ter um relacionamento conosco de pai e filho, de pai que cuida, que protege, que sustenta, que provê, que traz direção, que traz orientação às nossas vidas. E que nós possamos conviver com esse Pai que é nosso. Pai que é Pai. Pai que cuida, que defende, que protege, que nos trouxe a salvação através de Jesus Cristo e realmente nos ama de forma incondicional. Então, se você entende que você já entregou a sua vida a Jesus, que você é de fato filho de Deus, então você pode chamar o Senhor de Pai nosso, de meu Pai. Pai que cuida de nós, que nos mantém, nos sustenta, que é o nosso Redentor, que é o nosso sustentador, nosso provedor, é quem cuida e caminha conosco. E esse Pai está sobre todas as coisas, inclusive sobre as situações que você não sabe como resolver, que você não sabe como decidir, mas que estão nas fortes mãos do Senhor, o qual o Senhor pode cuidar e resolver conforme a vontade dele. Precisamos entender que ele é Senhor, que ele é Pai de todos nós, que ele é o Pai nosso que estás no céu e vive entre nós e está conosco aqui também. Eu quero ainda orar com você e pedir a bênção do Senhor para a sua vida. Vamos falar com o Senhor? Senhor Jesus, obrigado porque podemos meditar na tua palavra no dia de hoje. Podemos comentar, procurar entender e aprender a tua palavra e a oração que o Senhor tem ensinado aos teus discípulos. Esteja falando aos nossos corações neste dia, agindo em nossas vidas e que possamos estar sensíveis ao que o Senhor tem para nós. Continua abençoando e cuidando de cada um de nós, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.